bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje então nós vamos ler Efésios capítulo 4, né? Aqui no subtítulo diz como devem agir os crentes. E eu quero ler Efésios 4 a partir do versículo de número 22. A palavra diz assim: Quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vós, despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa ira antes que o sol se ponha, e não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Dependendo da tua tradução, vai ser a palavras torpes. Mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros da mesma maneira como Deus os perdoou em Cristo. Então, o que nós aprendemos aqui? Olha o que Paulo, movido pelo Espírito Santo de Deus, deu a direção aqui para o povo de Éfeso, os efésios. Ou seja, nós fomos instruídos a abandonar o velho homem, a velha criatura, aquela que era pecaminosa, aquela que pensava negativamente, que vivia traumas do passado, traumas emocionais, aquela pessoa que era totalmente desestabilizada. Nós fomos instruídos, como diz aqui, né? A nos despedir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. A palavra diz o quê? Lembra que eu falei no devocional anterior? Enganoso é o coração do homem. Então, desejos enganosos. Se nós não nos desprendermos da velha criatura, nós vamos ser levados pela nossa emoção. E o nosso coração é enganoso, é o que diz a palavra. Mas nós precisamos agir com a razão. Pessoas que vão raciocinar de acordo com a mente de Cristo. A nossa mente deve ser renovada, o nosso entendimento ele precisa ser transformado dia após dia. Eu preciso compreender o que Paulo escreve aqui, gente, e nos revestir. Olha o que ele diz aqui. Nós somos instruídos a nos despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no modo de raciocinar e vos revestirdes do novo homem criado para ser semelhança a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Então, como que eu vou ser renovado de modo a raciocinar conforme o pensamento do alto, quando eu me desprender da velha criatura? Eu não posso mais ser aquela pessoa que fala negativamente, que fala, por quê? O que nós pensamos, gente, é o que nós falamos, é o que nós vivemos. Por mais que a pessoa não fala, mas aquilo que ela está pensando é aquilo que está sendo gerado na mente dela, no coração dela. É aquilo que ela pensa. O que você pensa? E o que você fala a respeito dos teus filhos, do teu casamento,
da tua empresa, do teu local de trabalho, dos teus colegas de serviço, dos teus funcionários. O que você pensa, o que você tem falado? Quando Paulo disse aqui, ó, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade. Então eu preciso entender isso, que as palavras que saem da minha boca têm poder, porque olha o que Paulo disse aqui. Quando eu me revesti do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, o que Deus fez? Primeiramente, Deus criou tudo falando, mostrando para nós que as palavras têm um poder. Deus não foi lá e colocou a mão e disse, eu vou moldar aqui, vou fazer tal coisa. Eu vou ter que construir. Não, Deus disse, e haja luz, e houve luz. E haja o firmamento, e houve o firmamento. Haja separação entre o dia e a noite, e houve. E quando Deus disse, e façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, ele estava falando com Jesus. Filho, vamos fazer o homem segundo a nossa semelhança. Então Deus nos criou para ser semelhantes, parecidos com Ele e com Jesus. Pessoas vitoriosas, pessoas que vão declarar a palavra e ela vai acontecer, ela vai se cumprir. Não é um passe de mágica, mas tudo aquilo que você fala positivamente vai existir, vai gerar uma atmosfera positiva, e tudo que você fala é registrado, gente, espiritualmente. A palavra diz o quê? Que a nossa língua deve ser como uma pena na mão do destro escritor. Uma pena, antigamente não tinha caneta, eles molhavam aquela pena numa tinta e iam escrevendo. Nós escrevemos a nossa história, nós escrevemos o nosso futuro, o nosso presente com a nossa boca. Que você tenha convicção plena disso. Aquilo que sai da nossa boca não pode ser para destruição. Tem pessoas que dizem, meu filho é um burro, meu filho não vai ser nada, ele não vai ser ninguém. E vai ser aquilo que você está falando. E aquilo que você pensa, mesmo sem falar, geram crenças limitantes na nossa vida, geram crenças, coisas que você está acreditando. Por mais que você não fala, você crê. Você começa a crer, aquilo vai sendo alimentado na tua mente todos os dias. Então você precisa que gere na tua vida palavras de bênção, o nosso coração. Por que o salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti? Porque se nós estivermos cheios da palavra, da presença de Deus, nós vamos falar palavras que geram vida e não morte. Quantas pessoas estão destruindo tudo ao seu redor com as suas palavras, com suas atitudes e com os seus pensamentos? Pessoas que só sabem reclamar, acordam reclamando. Tá chovendo hoje. Hoje tá muito quente. Hoje não é um dia legal. Hoje eu acordei com o pé esquerdo. Quantas pessoas você não conhece? Ou melhor, você conhece que são assim? Pois é, a vida dela é aquilo que ela fala. Se você acordar agradecendo a Deus pelo novo dia, pela oportunidade de viver, de ir para o teu trabalho, pela tua saúde, por ver os teus filhos saudáveis, por mais que sejam arteirinhos, mas é criança. A gente também fazia nossas artes. A gente também tomava umas varadinhas lá da mãe, porque desobedecia, porque fugia para brincar. Eles são crianças saudáveis. Mas eles precisam ser instruídos, eles precisam ser ensinados, ser obedientes. Mas nós éramos crianças, a gente precisa entender assim. Tem pais que querem que os filhos se tornem adultos desde pequenos. Deus o livre se sujar. Não pode. Gente, não é assim. Nós precisamos entender que de uma mesma fonte, ela não pode jorrar bênção e maldição. Não pode ter água doce e água salgada.
Se eu abrir minha boca para abençoar tudo aquilo, se você acordar todos os dias e dizer, Senhor, muito obrigado por esse dia vai ser uma bênção, eu estou cercada dos teus anjos, vai ser um dia de vitória, um dia de milagre, o Senhor vai me surpreender. Gente, realmente, sempre que eu oro e eu digo, Pai, o Senhor vai me surpreender hoje, Deus me surpreende. O Senhor vai fazer algo que inexplicável hoje, e Deus faz. Quantas vezes eu não tinha nenhuma pessoa marcada na minha agenda? E eu acordava de manhã, eu ia orar e dizia, Pai, muito obrigado, porque a minha agenda está cheia. Do nada, gente. De repente, um me chamava, tem horário, daqui a pouco eu não tinha mais horário. As pessoas queriam horário e eu não tinha mais. Por quê? Porque eu chamei a existência. Agora, se eu olhasse para minha agenda e dissesse, pois é, tá ruim o negócio. Hoje, ia ser assim o dia inteiro. Já aconteceram situações em que Deus mesmo fez com que as pessoas desmarcassem porque Ele queria que eu fosse orar por uma situação. Eu já falei aqui que um dia eu tinha pessoas marcadas pela manhã e o Espírito Santo moveu aquelas pessoas a desmarcarem, elas tiveram outros compromissos e eu não murmurei. E o Espírito Santo me disse, você vai orar agora e você vai orar por tal pessoa. E eu fiquei intercedendo. E depois eu tive a notícia que aquela pessoa foi livrada da morte. Deus deu um livramento para ela porque ela pegou no sono e o diabo tentou fazer com que ela entrasse debaixo de um caminhão. E antes eu havia mandado uma mensagem, um louvor para ela, não morrerei enquanto a tua promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não, mas tem a fé de Abraão. E ela disse que logo depois que ela escutou a minha mensagem, que ela escutou esse louvor, passou um tempo, ela pegou no sono e quase entrou debaixo de um caminhão. Ela acordou entrando aqui no início do carro. O que foi isso, gente? O livramento de Deus. Não é para minha glória, mas o Espírito Santo me moveu a orar e interceder por aquela mulher naquele momento. Então, se acontecer algo assim, não reclame, obedeça, vá orar. Vai interceder por aquela pessoa que o Espírito Santo está colocando para que você interceda, para que você lance palavras de vida, palavras de bênção sobre a vida dela. Se ela é uma pessoa, eu costumo dizer assim, se aquela pessoa ela é relaxada, diga que ela é caprichosa. Não, ela é uma bênção, ela é caprichosa. Profetize sobre a vida dessa pessoa. Não fica dizendo, não, é verdade, ela é relaxada mesmo. Não, essa não serve para tal coisa, não. Profetize sobre a vida dessa pessoa e diga, ela é uma bênção. Ela é a pessoa mais caprichosa que eu conheço, organizada, perfeccionista, abençoada. Fale isso. Ao invés de você olhar, de repente, para os teus irmãos, o que você pensa do teu cônjuge? O que você fala dele? Meu marido é uma bênção, minha esposa é uma bênção, presente de Deus na minha vida. Você diz, não, esse homem aí, tá louco. Não sei nem por que eu casei com ele. Porque é assim, porque é assado. Tem pessoas que vivem assim o tempo todo, reclamando do esposo, da esposa, dos filhos, dos netos, dos vizinhos, dos colegas de serviço. Não abençoa os funcionários, não abençoa a empresa que trabalha, gente. É isso que tem que sair da nossa boca, palavras de bênção. Lembra que um dia eu falei de uma irmã, amiga minha, que quando ela entrou na empresa em que ela foi contratada, ela entrou lá e tinha um murmurinho de que a empresa estava falindo. E ela disse assim, em nome de Jesus, enquanto eu estiver trabalhando aqui nessa empresa, esses demônios, esse espírito de falência, aqui não, essa empresa não vai fechar enquanto eu estiver aqui. Realmente, gente, a empresa não fechou. E eu acredito que ela ainda está trabalhando lá, até nem perguntei mais para ela. E a empresa está funcionando a todo vapor. Por quê? Porque ela profetizou isso sobre aquele lugar. Ela abençoa aquele lugar com as orações dela, orando, pedindo que Deus mande cliente. E olha, gente, que às vezes tem tanto serviço que às vezes ela chegou, quando eu morava lá, né, um tempo eu morei com ela quando eu morava em Lajeado, ela chegava cansada de tanto trabalho que tinha, mas ela não reclamava, ela agradecia a Deus. Porque assim a porta ia ficar aberta.
Não bastava só ela dizer, não, isso aqui não vai fechar, não. Ela mantinha com oração, ela mantém com oração aquele lugar. Ela abençoa a vida dos patrões, dos colegas. Ela diz, Senhor, prove o nosso salário. E Deus manda. Deus abençoa, gente, o ímpio por causa de você. Olha a vida de José. Potifar foi abençoado, viu a prosperidade, ele viu que Deus era com o José, porque a casa dele prosperou muito mais quando ele colocou José como administrador. Quando José estava na cadeia, aquela pessoa que era responsável pelo cárcere do Egito, viu que José fez a cadeia prosperar. Você já pensou nisso? Então nós não podemos perder a oportunidade. O José, quando estava na cadeia, ele não ficou lá reclamando. Ele ficou lá vendo as oportunidades. Quando os presos, eles quebravam pedras, e eles encontravam pedras preciosas ali, eles vendiam, compravam ferramentas melhores para as pessoas que estavam ali trabalhando, né? Por quê? Quanto mais ferramentas tivessem, mais aquele povo ia poder escavar, quebrar, trabalhar melhor, produzir mais. Então é nisso que nós devemos pensar. Não podemos ter uma mente escassa. Olha o que Paulo disse, não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. É você que destrói e é você que constrói com as palavras que saem da tua boca. É muito forte isso, mas é verdade, gente. Você constrói ou você destrói. Então, profetize bênção. Chame a existência aquele trabalho que você quer. Chame a existência, Senhor, eu vou cursar essa faculdade, eu vou fazer esse curso, eu vou ser próspero, eu vou ser abençoado. Quando eu tiver essa pós-graduação, o meu salário vai aumentar, Pai. Eu vou receber aquela promoção em nome de Jesus, eu vou trabalhar nesse lugar, eu vou trabalhar nessa empresa, eu vou ser gerente aqui, eu vou ser dono. É isso que você tem que falar. É isso que você tem que profetizar. Não é ficar com uma mente escassa. Ah, pois é. Acho que isso aqui não é para mim, né? Não, você tem que profetizar, lançar palavras à frente. Profecia são palavras lançadas à frente. Você tem que lançar essas palavras para frente na tua vida. Profetizar sobre a vida dos teus filhos. Os meus filhos vão ser prósperos, vão ser abençoados, vão ser pessoas bem-sucedidas. Não fique dizendo que eles são burros, que eles são incapazes. Não, olhe para eles como pessoas abençoadas. Eu olho para o meu filho tem autismo. Mas eu não olho para o meu filho como uma criança incapaz, infrutífera, não. Eu profetizo sobre a vida dele. Meu filho, você vai ser um homem próspero. Porque Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Você vai emprestar a muitos e você não vai tomar nada emprestado. Você profetiza o que sobre a vida do teu filho? E eu oro com ele. Eu falo com ele antes dele dormir. Ele fica esperando, ele fica escutando eu falar. E eu digo para ele, você é a nação eleita, você é o sacerdócio real, você é o povo escolhido, Deus te chamou, você é mais que vencedor. E ele diz, nome Jesus. Ele está aprendendo. E depois que eu termino a oração, ele diz, amém, amém. Eu digo, amém, filho, amém. Porque é isso que nós devemos ensinar e plantar na cabecinha deles, que eles são vencedores, que eles são pessoas bem-sucedidas, pessoas de sucesso, que eles são abençoados, que Deus chamou eles para ser mais que vencedores. O que você tem implantado na mente do teu filho? O que você tem falado sobre a vida dele? Que palavras você tem lançado no teu casamento, na vida do teu cônjuge? O que você tem lançado sobre a vida deles? Você tem dito o quê? Essa mulher aí, Deus, o livro tá louco. Olha tal como é que tá. Pois é, se você quer, invista nela. Não é muito fácil olhar para a mulher do outro, achar a mulher do outro bonita, mas o outro investe. Você tem investido na tua esposa? Mandado ela para o salão, arrumar o cabelo, comprar uma roupa nova, de repente fazer aquela cirurgia plástica que ela quer, para ela ficar mais bonita para você. Pois é fácil a pessoa olhar
para a horta do outro se ela não planta, se ela não semear na dela? Então, gente, é palavras, lançar palavras, não é olhar para aquela pessoa e ver ela como uma inútil, uma coisa que não serve mais. Não, é abençoar, é aquela pessoa que está ali o tempo todo com você, esses anos, construiu uma vida, construiu um lar, aí chegar no final, olhar para outro, olhar para outra, mais bonitinho, né? Ah, não, mas eu vou ficar com essa agora. E daí chutar a outra que pagou o preço com você. Passou por humilhações, passou por dificuldades, passou até fome, às vezes necessidade junto contigo. Isso é ser ingrato, é ingratidão. A palavra fala sobre a mulher da tua juventude. Então, homem, mulher, isso serve para o homem, serve para a mulher. É olhar sempre para aquela pessoa e ver ela bonita, lançar a palavra de bênção. Senhor, que eu não tenha olhos para mais ninguém. Que eu quero morrer com esta pessoa do meu lado. Eu quero viver os meus dias com ela até que o Senhor me leve. Seja lá quem vai partir primeiro. Mas é com esta pessoa que eu fiz uma aliança e é com esta pessoa que eu vou terminar os meus dias. Não é, gente, simplesmente pensar assim, não, a pessoa, ser humano não é uma coisa. Não é aquela coisa, eu não deu certo com esse aqui, eu me divorcio, eu largo e pego outro. Não é dessa maneira que as coisas funcionam. Por que que hoje nós vemos tantas pessoas com vidas destruídas? Esses dias eu estava escutando a pastora Tânia Tereza, ela estava falando algo muito sério, gente. Alianças de sangue que as pessoas fizeram antes de conhecer a palavra. Isso tem que ser anulado porque você sabia que todo relacionamento íntimo que você teve com outro homem, com outra mulher, você trouxe para a tua vida cargas, maldições que estavam na vida dessas pessoas, maldições hereditárias, maldições que estavam na vida dela. Isso tudo veio para você. E se você não anular isso, se você não levar essa maldição aos pés da cruz, se você não orar e dizer, Senhor, eu desfaço todas as alianças, os pactos de sangue que eu tive com essas pessoas antes de eu te conhecer, antes de eu me casar. Eu anulo isso da minha vida, todas essas maldições que vieram para mim. Você já pensou que de repente você está amarrado espiritualmente? Você não prospera, você não consegue se casar, você não é realizado na tua vida emocional. Por quê? Sentimental? Porque você trouxe coisas de outras pessoas para a tua vida. Você já parou para analisar isso? Aí, em vez de você buscar esse conhecimento, anular isso da tua vida, em nome de Jesus, orar, pedir perdão para Deus e anular essas maldições, levar os pés da cruz, você reclama. Aí você joga a culpa para Deus, mas não foi Deus que foi para a cama com ninguém, não. Foi você. Então você precisa anular aquilo que você fez. Se desprender do velho homem. Paulo disse aqui, quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes. Se despir, gente. É tirar tudo. Ou você toma banho de roupa. Não, se despir para se lavar, para se limpar, é tirar tudo. Tirar tudo, remover tudo da nossa vida. Tudo aquilo que não é de Deus, tudo aquilo que não é da essência de Deus, que não é da semelhança de Deus, tem que ser extinto da nossa vida. Pare para refletir isso. Nós fomos chamados, gente, olha aqui o que diz a palavra, perdão, bati aqui. Nos despir do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. E a seres renovados no nosso modo de raciocinar e de nos revestir do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. A verdade é essa. É aqui que eu me limpo, é aqui que eu me purifico. O que Jesus disse? E conhecereis a verdade vos libertará. É através da palavra que eu vou ser liberta, que eu vou ser limpa, que eu vou ser transformada, que eu vou ser purificada, que eu vou ter uma mente de sucesso, uma mente brilhante.
É através da palavra, é através daquilo que eu vou dizer, é através do que eu vou pensar. Por que que a palavra diz que o meu pensamento e o seu tem que ser renovado todos os dias? Porque quando o meu pensamento é transformado, as minhas atitudes são outras, são renovadas. Por que que fala que se despir do velho homem? Porque eu não posso mais andar como a velha criatura, desconfiada, irada, briguenta, chata, rezinguenta, murmuradora, negativa. E isso não me pertence mais. Isso tem que sumir da minha vida. Eu preciso ser uma nova criatura, viver como Cristo. Eu sou semelhante a Ele. Não se esqueça disso, Cristo é amor. Cristo é bondade. Cristo é manso, o fruto completo do Espírito, Jesus tem. E é esse fruto completo que tem que estar na nossa vida. Ter amor, ter fé, ser bondoso, ter mansidão, ter domínio próprio, ser uma pessoa calma. Olha o que Paulo disse aqui, gente. Estremecei de ira, mas não pequeis. Não pequeis. Olha o que Paulo diz, pelo contrário. Trabalho, aí ó, Paulo diz aqui, ó, estremecei de ira, mas não pequeis, acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, não deis lugar ao diabo. É eu e você que damos lugar pro diabo. Eu posso até estremecer de raiva, mas eu preciso compreender que a minha luta não é contra a carne e o sangue, a minha luta não é contra pessoas, que o diabo vai usar pessoas para tentar fazer com que eu me irrite, com que eu me ire, com que eu brigue, com que eu volte a ser a velha criatura. Eu tenho uma amiga que ela diz assim, irmã do céu, por 5 minutinhos quase eu esqueci que eu era de Jesus. Pois é, nesses 5 minutinhos, muita coisa podia ter acontecido, pode acontecer. Então não se esqueça nem por 5 minutos que você é de Jesus. Não ire-se, não brigue, não bata a boca. Isso não é mais da nossa, isso não pertence mais para nós. Fique quieto. Não bata a boca com ninguém. Olha o exemplo de Jesus. Quando levaram aquela mulher que foi pega em adultério para ser apedrejada, Jesus estava lá no chão escrevendo. E eles perguntaram, e daí? O que tu diz a respeito dessa aqui, ó? Julgando, condenando. Jesus disse, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Ao começar pelos mais velhos, eles foram largando as suas pedrinhas e foram, ó. Por quê? Jesus disse, cadê aqueles que te condenavam? Ela disse, foram embora, Senhor. Ele disse, então tá, você também vai. Vais e não peques mais. Não dê lugar para o diabo. Aquela mulher deu lugar para o diabo e ela quase foi morta. O salário do pecado é a morte, gente. A morte espiritual, a morte longe de Deus. Vai para o inferno. Perde a salvação. Quando nós damos lugar ao diabo, quando a gente mente, olha que Paulo disse aqui, aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Olha que bonito isso. Trabalhar, ser generoso, compartilhar com os outros. Nossa, aqui no sul, né, com a enchente que teve, quanta solidariedade, quantas pessoas mandaram tantas coisas para cá, mandaram colchão, mandaram cobertas, mandaram roupa, levaram água, levaram comida, levaram utensílios, ajudaram as pessoas a reconstruir as suas casas, a limpar suas casas. É isso, gente. É do fruto do nosso trabalho. Não é só para nós, mas é crescer e compartilhar. Quando o povo tiver esta visão, eles vão entender o que é prosperidade, é devolver a Deus o que é de Deus, saber administrar o que fica nas nossas mãos e ser uma pessoa bondosa. Não reter para nossa própria condenação, mas ser uma pessoa que abençoa os outros, que é abençoador dos outros, que tem o coração voltado para as coisas de Deus, que se preocupa com os órfãos, se preocupa com as viúvas, se preocupa com aquela pessoa que não tem. Porque de repente essa pessoa não teve a oportunidade que você teve, o trabalho que você tem, ela não conseguiu estudar, ela não conseguiu se formar, ela não conseguiu a chance de ter um emprego porque ela não era alfabetizada. Então pense nisso, são reflexões para a nossa vida.
para que mudem as nossas atitudes, que mude o nosso comportamento. Paulo disse aqui, portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo, gente. Não minta, a palavra diz que aquele que fala a verdade manifesta a justiça de Deus. Tem pessoas que vivem mentindo para agradar os outros, omitindo as coisas para agradar. Ai, eu não posso falar isso, o fulaninho não vai gostar. Agrada a Deus. Pedro disse, me convém agradar a Deus do que agradar o homem, porque se você agrada a Deus, você não dá lugar para o diabo. Agrade a Deus. Não é jogar as coisas na cara do outro, mas seja sincero, porque mais vale as feridas abertas por um irmão do que um amor encoberto. A pessoa pode não gostar na hora, mas depois ela vai refletir. Poxa, e diga, eu vou falar isso para você porque eu te amo. Porque eu quero que você seja uma pessoa bem-sucedida. Ó, isso aqui que você está fazendo está errado. Deus não se agrada disso. Não é julgar, mas é ensinar. É não compactuar. É não dizer para... você está certo. Não, ele não está certo. De mentir, não falar a verdade. Quanto casamento é destruído pelas raposinhas? A esposa compra algo, esconde. Não conta pro marido que comprou. Porque o marido disse que não era para ela gastar e ela foi lá e gastou. Aí ela esconde, o marido olha ela com a roupa. Da onde? Ah, faz tempo que eu tenho. Faz tempo nada. Raposinhas, lugar pro diabo entrar, matar, roubar e destruir dentro do casamento dela. O homem também faz isso. Tem homem que é consumista também. Não é só a mulher, não. Então, gente, são essas coisas que nós temos que avaliar na nossa vida. Nossa, aqui tem palavra para muito tempo. Você veja, se passaram 31 minutos, mas tem palavra aqui para muito mais. Então, que o Espírito Santo venha te convencer, que o Espírito Santo venha falar o teu coração, que você venha refletir, leia esse capítulo, releia essa palavra, que o Espírito Santo venha falar mais ao teu coração, que você busque por esse entendimento, que você busque pela revelação, pela direção do alto. A revelação de Deus se dá através da sua palavra. Que ele venha falar com você, que ele venha te instruir, e toda palavra que sai da boca do Senhor, ela não torna vazia, mas ela vai prosperar na tua vida, para aquilo que Deus está enviando essa palavra para você. Ela vai prosperar na tua vida, você vai ser abençoado, você vai ser próspero, você vai se despir de todo esse velho homem, e você vai se revestir do poder do alto, e você vai andar como semelhança de Deus, como você foi chamado. Amém? Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas se revistam do velho homem, do novo homem, que elas venham se despir do velho homem, que elas pensem como pessoas do reino, que elas olhem para as coisas do alto, que elas desejem as coisas do alto e não as coisas que venham causar destruição, que não saiam das suas bocas palavras que venham para destruição, mas para edificação, para bênção, para transformação, para o milagre, para o sucesso, para a prosperidade, Pai. Que elas sejam prósperas, que elas sejam abençoadas em tudo aquilo que elas falarem, em tudo aquilo que elas pensarem, Pai. Que elas venham ter uma mente renovada, uma mente transformada, uma mente de sucesso, que elas parem de se lamentar, de se vitimizar, de se olharem como coitados, que elas parem e analisem que elas são a sua imagem, a sua semelhança, e que elas vivam esta vida que o Senhor chamou para que elas venham viver uma vida plena, uma vida farta, uma vida em abundância, não de escassez, não de miséria, mas que elas venham desfrutar do melhor em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente em nome de Jesus.